Esses são os gatilhos mentais mais fortes, na minha opinião. São gatilhos que eu utilizo aqui com os meus clientes, principalmente comigo mesmo, em torno de vender os meus serviços ou os produtos, serviços ou os infoprodutos dos meus clientes aqui da minha agência. Esses gatilhos que eu vou passar, logicamente, eles não são tudo, tá? Eu lembro que na época lá de 2020 para 2021 no marketing digital, os copywriters, eles adoravam bater nesses gatilhos mentais. Ah, gatilho mental não é copy, não sei o que, não sei o que. E realmente não é. Estratégias de copy são escritas persuasivas que fazem com que você tome determinada ação. Gatilhos mentais são determinadas... Como eu posso falar? São determinadas coisas que você tem ou que você faz que faz as pessoas tomarem uma determinada ação. Durante o vídeo eu vou falar tudo isso aqui pra você. Porque depois que eu falar isso daqui, você vai entender como que eu faturo até R$3.000, de R$2 a R$3.000 por mês só com tráfego orgânico e como que eu aplico aqui também no tráfego pago, principalmente com os meus clientes aqui, quando a gente vai fazer um lançamento, ou quando a gente vai trabalhar com um perpétuo, ou quando a gente vai vender o serviço aqui dos médicos e tudo mais. Então todos esses gatilhos eu acho que eles são os primordiais. O restante, que existe não sei quantos gatilhos mentais, o restante eu acho eles ok, mas eu vou te listar ao todo, até deixar anotado aqui, ó, seis gatilhos mentais, fechou? Esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui, pessoal, é um conteúdo que eu simplesmente abro a câmera e começo a gravar. Por quê? Como a gente precisa trazer volume, é ideal desses conteúdos assim mais lo-fi, é que eu dou minha opinião, falo com vocês aqui, eu não vou ficar compartilhando tela do meu gerenciador de anúncios, o meu funil de vendas, nem nada aqui com vocês. A intenção é eu simplesmente conversar aqui com vocês, porque querendo ou não, em 2025 o jogo está sendo do volume, né? Então eu tô aqui também para gerar valor em torno da minha opinião. Esse vídeo vai ser sem corte, sem nada, fechou? Se eu gaguejei, se eu começar a pensar, pensei. Então vamos lá, é bom que também eu vou me desafiando, né? Então vamos lá, se você chegou aqui agora, meu nome é Mike Miguel, sou especialista em tráfego e vendas para negócios, fechou? Então vamos lá. Primeiro gatilho que eu queria falar com vocês é o gatilho, esse gatilho aqui, pessoal, eu não acho que é um gatilho para venda, eu devia ter deixado ele como bônus, tá? Porque é um gatilho que eu nunca achei que ele fosse para vender, mas ele é um gatilho muito forte para outros fins, que é o da reciprocidade. Ó, a minha opinião, tá? O gatilho da reciprocidade, você pode usar até ele para vender. Mas eu acho não, na minha visão, eu acho que é um gatilho muito inútil para você poder mirar nas vendas. Eu acho que ele é muito útil para você usar na sua vida com o propósito de fazer network. Quando eu comecei ali é porque eu era CLT, né? Antes dali da pandemia, até a pandemia chegar, né? Eu trabalhei no marketing digital numa empresa. Saí dessa empresa e comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ir nos eventos ali na época. Nossa, eu fui para muitos eventos, do Hotmartfy, do Wi-Fi, do Arcade, eu fui em vários, Afiliados Brasil. E é engraçado que quando você vai para esses eventos e seu intuito é transbordar na vida das pessoas, e você não tem que esperar nada em troca, automaticamente a pessoa sente uma sensação que tem que te ajudar também, já que você ajudou ela. E você não precisa cobrar. A minha sinceramente, cara, se você vai para os eventos assim, ou se você começa a fazer network, ou se você está conversando com uma pessoa, não cobra dela te ajudar. Deixa que ela sinta essa sensação, porque isso vai gerar uma empatia muito grande e ao mesmo tempo você vai ter até um vínculo com essa pessoa. Por isso que é melhor você transbordar na vida de todo mundo sem esperar nada em troca. Porque quando começa a vir essas trocas, elas vêm de uma forma mais passiva até você, essa forma mais receptiva, esse contato da reciprocidade fica mais forte. Então você acaba até fazendo amizades bem legais no digital. Então esse gatilho da reciprocidade eu acho ele muito forte para esses fins. Agora, aquela besteira que o pessoal, mano, eu acho uma puta de uma besteira. Ah, cria conteúdo e depois a pessoa vai sentir tão grata que vai comprar algo seu. Mano, eu nunca comprei algo de alguém porque ela tá gravando um conteúdo. Nunca. Eu sempre achei isso ridículo. Nunca comprei. Eu sempre achei que isso fosse uma besteira, tá? De todo mundo que falava naquela época lá. Então, por isso que eu vi que o gatilho da reciprocidade, ele é bom para você fazer network, fechou? O próximo gatilho que eu quero falar aqui é da escassez. Agora a gente vai começar a falar de vendas mesmo, tá? O gatilho da escassez é o seguinte. Como eu fiz muitos lançamentos digitais, eu lembro que uma vez eu estava trabalhando com o Expert, que era o Jouber. A gente é amigo até hoje, né? Ele não é mais meu expert, a gente foi sócio nos projetos. A gente troca muito ideia ainda até hoje. Ele me respeita bastante e vice-versa. Eu lembro uma vez que ele falou assim, Mike,
Pra que eu vou fechar meu carrinho, meu? Você acha que se eu falar para as pessoas, eu vou fechar o carrinho, ninguém mais vai entrar no meu curso, ninguém mais vai entrar na minha comunidade. Você acha mesmo que as pessoas vão entrar só por conta disso? Essa escassez é mentira. Eu vou falar para vocês como é que funciona a escassez. A escassez, ela não funciona a partir do momento quando você fala assim, vagas limitadas. Últimas vagas. Últimas unidades. O gatilho da escassez, ele não funciona de uma hora para outra. Ele vai funcionar ao longo de 2 anos, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos fica mais forte, 4 anos fica sensacional, e 5 anos então, aí depois a gente fala. Por quê? Porque o gatilho da escassez, não adianta você só falar vagas fechadas, poucas unidades, últimos pacotes, e depois vai estar lá, porque você vai estar mentindo. O gatilho da escassez ele é baseado na verdade, não na mentira. Mas essa verdade, ela demora para as pessoas perceberem, não é assim de uma hora para outra. Mas mesmo assim, eu acho o gatilho da escassez muito forte. Eu tenho uma cliente aqui da Lei da Atração, ela vende muita mentoria. E teve uma pessoa que falou assim, ô fulana, deixa eu comprar mentoria aí pra você, porque, eu demorei para receber. E eu falei para ela, vamos abrir para essa aluna sua? Ela falou assim, que não vai abrir. Eu falei, mas mano, é 2 conto. Poxa, eu vou receber uma nota também. Eu falei assim, Mike, não vai dar. Porque o que eu falo tem lei. O que eu falo tem peso. Se eu abrir exceção para ela, eu vou ter que abrir para todo mundo. Eu não sou de abrir exceção. Então, qual que é o bom disso? Então, se a escassez dela é baseado na verdade, ela vai conseguir vender muito. Porque os próximos lançamentos que você for fazer, as próximas ações de marketing que você for fazer para o seu e-commerce, para sua loja de roupa, para seu serviço, que seja, quando as pessoas perceberem que é realmente últimas unidades, você tem que tirar do site. Tira do site, tirem de qualquer lugar e já dá um basta do tipo. Não tem mais. Porque quando você criar um novo movimento lá na frente, uma ação de marketing que vai visar de você vender, a escassez ela vai entrar muito mais forte nisso, porque a audiência que te segue sabe que você fala a verdade e você tem peso na sua fala, entendeu? Por isso o gatilho da escassez eu acho ele bem forte. O gatilho da urgência, esse gatilho, ele é basicamente escassez de tempo. O gatilho da urgência, eu acho ele muito bom quando você tá usando ele nas headlines da sua página de vendas, quando você tá colocando um timer ali também, e quando o gatilho da urgência está vinculado com o gatilho da escassez, malandro, meu parceiro, 6 horas apertando aqui, porque eu preciso postar um conteúdo no Insta. Inclusive, pessoal, se você puder me seguir lá no Instagram, o meu último Instagram ele foi banido, tá? Se você puder me seguir e me ajudar lá, né, com meus seguidores, eu vou agradecer bastante, viu? Mas enfim, então, tipo assim, quando a urgência ela é vinculada na escassez, que você fala últimas unidades até dia 5, quinta-feira, às 11h59. Principalmente horário quebrado. As pessoas tendem a movimentar mais. Aí você fala, pessoal, lembrando, esse pacote vai ser até hoje 11h59. Falta 14 minutos para poder fechar. Então, essa urgência é muito importante. Eu trabalhei muito vendendo ingressos de eventos, por exemplo. Aqui eu tenho a minha agência, ela tem um cliente que vende eventos. Quando vende eventos, baladas e tudo mais, a gente sempre fala, últimos ingressos. Ingressos gratuitos até tal hora, entrada gratuita até tal hora. Então, como eu gosto muito de trabalhar com eventos, é muito fácil de usar o gatilho da urgência, porque acelera mais as vendas, entendeu? Então você pode usar no seu negócio, porque isso vai dar muito bom, mas tem que usar com sabedoria, tá? E tem que ser sempre baseado na verdade, fechou? O próximo gatilho, mano, esse gatilho é mano, ele é um dos meus preferidos, que é a especificidade, tá? O cérebro humano, ele não funciona de uma maneira ampla, de uma maneira genérica, entendeu? Ele não pensa assim. Eu vou te dar um exemplo. Pensa na verdade. Você consegue pensar na verdade? Pensou na verdade? Você não consegue pensar na verdade. Por quê? Porque a verdade você não consegue colocá-la nas suas mãos. Você não consegue cheirar, você não consegue sentir, nem experimentar e nem ouvir e nem ver. Por quê? Porque é um conceito que é um abstrato. Nossa mente não funciona de uma forma abstrata. A nossa mente funciona de uma maneira específica. Por isso que eu falo para você,
pense num teclado azul. Tá pensando num teclado azul? Teclado azul. Pensa num teclado azul. Você então pense no porco rosa. Um porquinho rosa. Está entendendo onde eu quero chegar? Pense numa maçã. Pensou numa maçã bem gostosa? Maçã. Então assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Que o nosso cérebro ele funciona a partir de especificidade. Então, a partir do momento que você é mais específico, tanto na sua comunicação, tanto na sua copy, tanto nos seus vídeos, tanto nas suas headlines do seu site, principalmente nos seus anúncios, mais você vai conseguir colocar uma informação na cabeça das pessoas e mais elas vão conseguir entender. O jogo da internet, tá, pessoal? Eu sei que eu não sou uma pessoa de muita autoridade, que eu não tenho milhares de seguidores, mas como eu já trabalhei com inúmeros clientes, eu já levantei canais muito grandes, até 100 mil, 150 mil seguidores, né, ao longo de alguns anos, né, principalmente Instagram e tudo mais, porque não é de uma hora para outra, tá? Não é de uma hora para outra. Inclusive, do meu antigo cliente, ele foi do canal dele do YouTube do 0 ao 100, mais ou menos em uns 2 anos, mais ou menos assim. Porque teve muita coisa pra gente poder aprender, tô tentando fazer isso aqui no meu também, né? Mas o meu nicho é meio sofisticado, é difícil, enfim. Mas, voltando aqui pro gatilho da especificidade, quanto mais específico você for, mais as pessoas vão entender a sua comunicação. E o jogo da internet, o jogo do tráfego pago quanto mais simples e específico você for na sua fala, menos esforço as pessoas vão ter para poder entender a sua comunicação. Por isso que eu falo pros advogados aqui, mano, eu falo direto, eu tenho 5 clientes que eles são advogados, eu falo direto pra eles. Você não precisa falar palavras difíceis só pra se tornar uma autoridade. Não é porque você é advogado, engravatado, você tem que falar palavras difíceis. Você pode falar, mas dessa palavra difícil você vai ter que especificar e simplificar. Porque a cabeça das pessoas funciona dessa maneira. Então você consegue colocar determinados assuntos na cabeça da pessoa, entendeu? Então, quanto mais específico você for na sua comunicação, melhor. Prova social. A prova social, mano, é um gatilho assim, pessoal, que ela precisa estar em tudo quanto é lugar. Se você vende serviços, vincula o Google Meu Negócio no seu site, pelo amor de Deus, coloca as provas sociais lá. Coloca o que os seus clientes estão falando no WhatsApp, pelo amor de Deus. Se você vende produtos físicos, toda vez que a pessoa comprar, manda um e-mail marketing para ela poder aprovar o produto, para ela poder avaliar o produto, para dar 5 estrelinhas. Coloca um sistema de foto, a pessoa postar a foto do produto também. Se a pessoa não posta, chama ela ali no WhatsApp, oferece um cupom de desconto se ela postar uma foto do produto e fazer um elogio bacana. Vocês têm que fazer isso, pô. Tem que fazer, isso tem que ser... Cara, e eu percebo que isso hoje em dia não tem que ser mais uma estratégia, isso é uma obrigação, entendeu? Porque já passou da época de falar, você precisa de ter prova social, mas é óbvio que você precisa ter prova social. Óbvio, isso tem que ter. Não tem como não ter. Entendeu onde eu quero chegar? Então a prova social, ela ajuda você também a provar tudo que você fala, entendeu? Como, por exemplo, isso aqui são provas sociais. Porque eu já fiz muito, isso aqui são provas sociais, entendeu? Porque isso mostra que eu já faturei mais de 100 mil reais nas plataformas de Gateway. E sem vender um curso meu, tá? Porque eu era coprodutor na época, ainda sou, mas o coprodutor ele foi meio que por água abaixo, né? Então as agências tomaram esse local. Então é muito importante você ter isso também, fechou? E o último gatilho é o gatilho que eu mais gosto, tá? Que sinceramente é um dos únicos gatilhos que você realmente precisa correr atrás de ter, que é o gatilho da autoridade, tá? O que seria isso? Tudo na vida, se você é uma marca pessoal, você precisa ter autoridade para poder vender. Porque com a autoridade, você tem uma coisa na sua cabeça que você consegue respeitar as autoridades. É a mesma coisa, quando passa uma polícia, ela fala para você parar, vai fazer uma blitz com você, você respeita a polícia. Mas, Mike, é porque ela tá armada, exatamente, ela tem autoridade para carregar aquela arma, entendeu? Eu já quero chegar. Ou às vezes você vai falar com um investidor, o cara investe lá, não sei quantos milhões ele tem investido, você vai ouvir ele de vez em ouvir a mim. Se você falar pra mim assim, eu tô com, sei lá, mano, eu tô com... sei lá o que eu posso falar, vai. Eu tô com um caroço no peito. Sei lá, vocês mulheres, tô com um caroço no peito. Será? Vocês vão pedir opinião pra mim, o que eu acho disso? Eu não sei. Você tem que fazer aquele
aquela consulta, mamografia, eu acho, você tem que falar com o médico especializado. Você vai confiar mais nele, porque ele tem autoridade no assunto. Então, nós fomos programados para respeitar as autoridades, entendeu? Porque você tem mais confiança. Você não vai perguntar para qualquer pessoa, tipo, como que eu posso escalar as vendas do meu tráfego pago? Mas fácil você perguntar para mim, que tem mais confiança, porque é algo que eu estou sempre fazendo. Eu mostro meus resultados aqui no meu YouTube, compartilho a tela do meu gerenciador, mostro as minhas vendas, mostro quanto eu investi, mostro quanto eu faturei, mostro tudo isso e vou falando em estratégia, porque isso vai conectando, tudo isso é prova social, né, gatilhos assim de autoprova também, e isso você vai se tornando também você vai tendo um senso de autoridade na cabeça das pessoas. E é importante você ter isso no seu negócio, porque é isso que vai vender para você, tanto no curto, médio e longo prazo. Principalmente pelo fato que você vende infoproduto ou serviços. Imagine, eu falo aqui direto para os meus advogados, para os meus médicos aqui, né, para as minhas estetas, para os meus clientes, no caso, tá? Que eles precisam criar conteúdo, eles precisam gerar autoridade, eles precisam colocar antes e depois, eles precisam falar como é que foi aquele atendimento, porque isso vai gerando uma percepção de autoridade das pessoas e você começa a criar um certo tipo de autoridade na internet vinculado a uma audiência. E quando você transforma essas audiências em fã do seu projeto, no que você fala, no que você faz, é muito mais fácil de vender para essas pessoas, entendeu? Então você não está empurrando marketing goela abaixo das pessoas. Você está vendendo pelo seu posicionamento, pela sua autoridade, pelo seu brand. E é isso que você deve mirar, sacou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Se inscreva no canal e gratidão!